Final da carreirinha, já fiz a correntinha de separação, porque aqui é um espacinho, é o terceiro espaço. Vamos inserir a agulha nessa terceira correntinha, desse bloquinho que foi do início da carreira, e fazer um ponto baixíssimo. Vamos agora caminhar para esse ponto do meio do bloquinho, tá? E fazer mais um ponto baixíssimo. Agora a gente conta 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos virar a peça. E a gente vai fazer, gente, um pontinho baixo aqui dentro desse espacinho, porém dentro dessa correntinha aqui, tá? Essa correntinha do meio que separa esses dois pontos. Então, eu vou fazer um ponto baixo aqui. Contar mais 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para o meio do bloquinho, tá? Ó, o bloquinho dos 3 pontos altos alongados. Vou para o pontinho do meio e faço um ponto baixo. Conto 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou para essa parte do espacinho do meio, tá? Que é o mesmo processo que fizemos aqui, ó, onde estou mostrando. Inserimos a agulha aqui nessa correntinha do meio, que separa esses dois pontinhos, e fazemos um ponto baixo. Vamos repetir o processo agora, 5 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, meio do bloquinho, pontinho do meio, ponto baixo. E vamos fazer essa sequência até o finalzinho da carreira. No finalzinho eu volto para a gente passar para a próxima. Final da carreirinha das 5 correntinhas. Agora a gente vai inserir, já fiz as 5 últimas, a gente vai inserir a agulha, ó, nesse pontinho daqui do meio do bloquinho e fechar com ponto baixíssimo. Vamos virar a peça. E agora, vamos caminhar com ponto baixíssimo até essa parte central desse espacinho aqui, nessas correntinhas, que é a terceira correntinha, gente. Então, vamos lá. Primeiro, ponto baixíssimo. Segundo, na correntinha seguinte. E terceiro, que é nessa correntinha central. A partir daqui, vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2, 3. E inserir nesse terceiro ponto desse próximo espaço, onde tem essas correntinhas, na terceira correntinha, que é a correntinha central, como eu falei, e fechar com um ponto baixo. 3 correntinhas novamente. Vamos para o terceiro ponto dessas próximas correntinhas do espaço seguinte e fechar com ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas. Vamos para o espaço central, para a correntinha central, fechar com ponto baixo. E essa é a sequência dessa carreirinha, gente. No final, eu vou voltar para vocês virem como será a próxima. Encerrando a carreirinha das 3 correntinhas, já fiz as 3. E agora eu vou inserir a agulha nesse ponto baixíssimo, que foi do início dessa carreira, e fazer um outro ponto baixíssimo. Agora, vamos virar o trabalho. Fazer 3 pontos baixos dentro desse espaço. 1, 2, 3. E um ponto baixo nesse ponto baixo que divide um espaço do outro. Nesse próximo espaço, mais 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E um ponto baixo nessa interseção aqui, que divide um espaço do outro. E a gente vai fazer dessa maneira até o finalzinho dessa carreira, tá, gente? No finalzinho eu volto para mostrar como é que vai ficar. No final dessa carreira dos pontos baixos, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai deixar aqui nesse espacinho, que é o espacinho final dessa carreira, 3 pontos baixos, como de sempre.
E não inserimos a agulha nesse espaço aqui, pessoal, tá? Nessa interseção. A gente vai inserir nesse ponto baixíssimo de início da carreira, que é esse que eu tô apontando aqui, de modo que aqui dentro desse espaço sobrem 3 pontos baixos. Depois que a gente inserir aqui, a gente conta 1, 2, 3, e o quarto na interseção, como sempre, como a gente vem fazendo, tá? Então, eu vou fazer para que vocês vejam. Pulei aqui esse espaço da interseção e vou inserir a agulha aqui nesse ponto baixíssimo, fazendo mais um ponto baixíssimo. Agora, o que é que eu percebo? Que é para vocês fazerem da mesma forma. Aqui tem os 3 pontos baixos, aqui tem um ponto baixíssimo na interseção, e aqui tem 3 pontos baixos dentro desse espaço, mais o ponto baixo da interseção. Dessa forma, a gente vai subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, virar a peça. Essas 3 primeiras correntinhas estão representando um ponto alto alongado. Agora eu vou fazer mais 9 pontos altos alongados dentro de cada pontinho de base, totalizando 10 pontos altos alongados, contando com estas correntinhas, tá? Eu vou fazer esses pontos e mostro a vocês qual será a sequência. Fiz 10 pontos altos, contando com esse primeiro ponto das correntinhas. Vou fazer uma correntinha de espaço e pular esse ponto da base, fazendo um ponto alto alongado no espacinho seguinte, tá? No pontinho de base seguinte, ficando dessa forma. 10 pontos altos alongados, uma correntinha de espaço, pula um espacinho do ponto de base e faz um ponto alto alongado. Esse ponto alto alongado é o primeiro da sequência de 10 pontos, como fizemos aqui nesse início. Depois desses 10 pontos, fazemos a correntinha de espaço, pulamos o pontinho de base e seguimos com mais 10 pontos altos alongados, gente. Vou fazer mais alguns e venho mostrar. Já tem 10 pontos altos alongados, contando com aquele que a gente tinha feito aqui, tá? Com aquele primeiro. Agora, uma correntinha de espaço, pula o próximo pontinho da base, vai no próximo e ponto alto alongado. A gente vai seguir essa sequência, gente, tá ficando desse jeito aqui, tá? A gente vai seguir essa sequência até o finalzinho da carreira e eu mostro como vamos fazer a próxima carreira. Final da carreira dos bloquinhos de pontos altos alongados, separados por uma correntinha. Já fiz a minha correntinha de espaço, vou pular essa correntinha de base, esse pontinho de base, e inserir aqui, ó, nessa terceira correntinha do início da carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo, contar 3 correntinhas, 1, 2, 3, mais uma de separação, porque nós vamos virar a peça e vamos repetir essa carreira, só que dessa vez pelo lado do avesso. Então, sempre vai ser uma carreira para um lado, uma para o outro, uma para um lado, uma para o outro, tá, gente? E eu vou dar início agora a essa parte dos bloquinhos, sendo que dessa vez do lado direito para mim e essa carreirinha de baixo está pelo lado do avesso para mim, tá? Então, eu vou fazer aqui um ponto alto alongado e vou fazendo ponto alto alongado sobre ponto alto alongado. Quando chegar nessa parte do espacinho, eu vou repetir o processo, vou fazer uma correntinha de separação e iniciar o próximo bloquinho sobre esse primeiro ponto alto alongado. Vou mostrar como vamos fazer, tá bom? Vou terminar essa parte aqui desse bloquinho e vou mostrar aqui essa divisória. Cheguei na divisória, vou fazer o último ponto alto alongado sobre esse último pontinho aqui do bloco. E em seguida, eu vou fazer a correntinha de separação, tá? Eu estava puxando o fio, fiz aqui o último ponto alto sobre o último da base, correntinha de separação, novamente, início do próximo bloquinho dos pontos altos alongados. Gente, eu preciso mostrar para vocês como fazemos a finalização da carreirinha quando tem esse pontinho aqui. Se vocês voltarem um pouquinho o vídeo, vão ver que na finalização anterior não tem esse ponto. A gente faz o último ponto, uma correntinha,
insere aqui nesse ponto de início dessa carreira que terminou, fazemos um ponto baixíssimo, né? Contamos 4 correntinhas e viramos. Nesse caso aqui, já existe, vai acontecer isso com vocês aí, tá, gente? Já existe esse último ponto aqui, que é contado como o 10º ponto desse último bloquinho. Então, eu vou fazer aqui sobre esse penúltimo ponto, um ponto alto alongado. E agora, eu vou contar primeira, segunda, terceira correntinha, fechar com um ponto baixíssimo. A partir daqui, eu vou fazer 3 correntinhas, virar a peça, e aí recomeçar esse bloquinho, melhor dizendo, dos 10 pontinhos altos alongados e seguir o trabalho da maneira como eu mostrei para vocês, tá? Tá um pouquinho adiantado o meu, mostrar como está, mas aí era preciso mostrar esse tipo de finalização para que vocês não tivessem dúvidas, tá bom? Se vocês voltarem o vídeo, como eu falei, vocês vão ver como é o processo quando não há esse ponto, esse último pontinho aqui, gente, olha. E, como eu falei, né, vai acontecer situações, sempre é um assim e um anão, um assim e um anão, em que esse pontinho aqui vai estar aqui já pronto. E aí, vocês fazem desse jeitinho que eu ensinei agora. E aí, gente, vocês vão subindo até chegar na altura das axilas, tá? Que deve estar aparecendo para vocês agora aí na tela, deixando pelo menos uns 3 centímetros de distância para chegar na axila. E o tamanho do corpinho da blusa, vocês deixam na altura que quiserem, tá bom? Deixando essa medida da axila, aí vocês podem deixar esse finalzinho aqui. Deixa eu abrir um pouco. Esse finalzinho aqui, a barrinha, vocês podem deixar na altura da cintura, na altura do quadril, a altura que ficar melhor para vocês, tá bom? E aí a gente vai fazendo carreirinhas de ida e de volta, tá? Não é circular, é sempre ida e volta. Ficando sempre em uma carreirinha pelo avesso, outra pelo direito, outra lado do avesso, outra lado direito. E uma outra informação que é importante, que eu quero mostrar é o seguinte. Vocês reparem que nessa região aqui onde a gente fez esse pontinho do outro lado, que a gente virou a peça, junto dela aparentemente tem um espacinho, tá? Que quem não tiver muita experiência pode achar que o próximo ponto deve ser feito nesse espaço. Mas não é, pessoal. É sempre ponto sobre ponto, tá? Esse ponto sobre esse ponto e o próximo ponto vai ser sobre este segundo ponto. Esse espacinho é decorrente dessa junção que a gente fez aqui na frente. E aí, nessa parte do avesso, a impressão é que dá é que ele é um espacinho para fazer um ponto, mas não é. Eu vou fazer o próximo para que não fique dúvidas. Então, vocês se atentem a isso, tá bom? Olha, o primeiro ponto sobre o primeiro ponto e o segundo sobre o segundo. E assim a gente vai seguir dessa forma que eu falei para vocês, até a altura que vocês desejarem. E a gente volta aqui para fazer as divisórias das cavas e as subidas, tá bom? Chegamos no finalzinho da subida do corpinho da nossa blusa. E aqui a gente tem, vou mostrar algumas medidas. Temos 31 centímetros de altura e mais ou menos 41 de largura. Então, ficamos com 8 blocos desses pontos altos alongados na frente e 8 nas costas, totalizando 16 blocos desses pontos altos alongados, tá, gente? A partir daqui, eu vou fazer agora, como eu já fiz, vou mostrar para vocês as divisórias das cavas. Antes de mostrar as divisórias das cavas, só para que não fique dúvida aí com vocês, quando eu me refiro a bloquinhos, eu estou me referindo a essa estrutura, tá, gente? Essa montagem aqui na vertical. Um bloco, 2 blocos, 3 blocos, 4, aí vem quinto bloco, sexto, sétimo e oitavo, tá bom? Bloco é isso aqui que eu tô mostrando, tá bom? Separado, são esses pontos altos alongados separados pelos quadradinhos, ok? Aqui é um bloco, aqui é outro bloco, aqui é outro bloco.
Agora sim, vamos para as divisórias das cavas. A divisória das cavas foi feita da seguinte maneira, gente. Eu considerei os bloquinhos, separei 6 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, marquei com o marcador de ponto nessa carreirinha de quadradinho aqui, de espacinho, ok? E do outro lado, marquei da mesma forma. Depois que eu marquei, sobrou aqui um bloquinho para um lado e outro bloquinho para o outro lado, ok? Então, a frente ficou com essa divisão. Nas costas, tem uma pequena diferença, como vocês já devem estar observando, né? Eu não deixei 6 bloquinhos, como eu fiz com a frente, tá? Eu deixei 4 bloquinhos, pelo seguinte motivo. Quando eu provei, eu achei que essa parte das costas, se ficasse na mesma altura da parte da frente, com 6 bloquinhos aqui dentro, ficaria incomodando na região da axila para os movimentos que a gente faz com o braço. Ficaria estreito. Na região da axila ficaria estreito. Então, depois que eu testei dessa forma, ficou muito melhor, mais confortável. Por isso, eu deixei aqui dentro só 4 bloquinhos, ok? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto. E aí, marquei no mesmo espacinho como eu fiz na frente, nos quadradinhos, nessas carreirinhas onde tem o espacinho, tá? Das correntinhas. Ficando desse jeito. Os marcadores azuis são das costas e os marcadores rosas são da frente, ok? E agora a gente vai começar a subir as cavas. Já subi a parte da frente de cavas e decote. Agora a gente vai fazer as costas, que é idêntica à frente, tá, gente? Vocês fazendo as costas vão saber fazer a frente sem dificuldade nenhuma. As costas, nós vamos começar a subir a partir dessa marcação que fizemos, deixando 4 bloquinhos aqui dentro desse espaço. E aí, a gente vai subir nesse bloquinho, tá? Nesse bloquinho aqui e nesse bloquinho aqui. Idêntico à frente, tá? O trabalho vai ser idêntico ao que eu fiz na frente. Então, assim que vocês terminarem as costas, vocês podem iniciar a frente, que já vão estar craques. E vamos começar dessa forma, pessoal. Peguei aqui o fio, tenho aqui essa marcação que a gente havia feito, né? Aqui a parte central, só para frisar, tá? Aqui a parte central. Então, prestem atenção se essa carreirinha de baixo está pelo avesso, ela precisa estar pelo avesso, virada para nós. O avesso dela virado para nós, ok? E a parte direita tem que estar virada para dentro, para que não fique diferente na hora que for fazer, desenvolver essa carreira que vamos começar agora. Então, a gente vai fazer de forma que esses quadradinhos façam parte da lateral da cava. Eu vou agora inserir a agulha nesse ponto. Olha, cheguei nesse finalzinho aqui da carreira de baixo, né? Na verdade, eu não cheguei, ele já estava pronto. E aí, eu vou inserir nesse último pontinho aqui. E vou fazer um nozinho. Vocês podem prender o fio da forma que fica mais fácil para vocês, que vocês têm costume de fazer, tá bom? Eu gosto de prender desse jeito, eu faço 2 nozinhos. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou inserir a agulha nesse espacinho onde eu fiz o nozinho, vou sair com um ponto baixíssimo e vou subir aqui 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o fio e vou inserir, pular esse espacinho, né, que a gente precisa acompanhar esse espacinho que tem uma correntinha de separação. Vou inserir nesse próximo ponto do início do próximo bloquinho. E vou fazer ponto alto alongado. Ou seja, eu vou repetir todo esse processo aqui, gente, olha. O que tem embaixo, eu vou fazendo da mesma forma em cima. Vou fazer os 10 pontos altos alongados, mas sempre respeitando esse intervalinho das correntinhas, tá, gente? Sempre deixando esse espacinho. É só repetição.
ponto alto alongado sobre ponto alto alongado e espacinho sobre espacinho. Os pontos não são correntes sem esse espacinho, não. Vocês vão fazendo como estávamos fazendo o corpinho da blusa. Os 10 pontos altos alongados, uma correntinha de separação, 10 pontos altos alongados, uma correntinha de separação, e assim até chegar a esse lado. Nesse lado, como eu falei, vou mostrar para vocês como faremos. Chegamos no finalzinho da carreira, já fiz a correntinha de separação, agora eu vou fazer sobre esse ponto aqui um ponto alto alongado. E aí a gente finaliza essa carreira. Agora a gente vai voltar, porque precisamos ainda de algumas carreirinhas para poder dar início à alça. Então, eu vou fazer 4 correntinhas, tá? 1, 2, 3, 4. Virar a blusa. Depois de virar a blusa, a gente vem para esse primeiro pontinho aqui. Primeiro pontinho, insere a agulha. E vamos fazer o mesmo processo, gente, olha. Aqui a gente tem essas 3 correntinhas, simbolizando um ponto alto alongado. A correntinha de separação, que inclusive prestem bem atenção, gente, para não ocorrer erro, tá? Às vezes essa correntinha de separação, que eu estou mostrando aqui, ela fica muito apertadinha, fica bem escondidinha. Aí você tem que ter cuidado para não achar que a correntinha de separação é essa segunda aqui, tá? Que não é. É essa aqui. Mas eu vou mostrar para vocês o finalzinho dessa carreira. Acredito que nesse processo talvez eu consiga mostrar essa questão dessa correntinha ficar bem justinha. E aí a gente segue o mesmo processo, ponto alto alongado sobre ponto alto alongado, correntinha sobre correntinha, e no finalzinho eu mostro como vamos fazer. Finalzinho da carreira, e aquela questão que eu falei, gente, sobre o pontinho. Vou ampliar um pouco, sobre esse pontinho aqui, ó, essa correntinha ficar um pouco escondidinha. Então, para vocês não se confundirem, tá? Ela conta como uma correntinha. Então, a gente fez aqui o último ponto, vamos fazer uma correntinha de separação, que corresponde a esta correntinha da base, que está escondidinha, e fazer nesse ponto aqui, nessa correntinha, o ponto alto alongado. Ok? Depois, a gente insere a agulha mais grossinha aqui e ajusta essa correntinha, se vocês quiserem, se não, podem deixar assim, porque aqui é o local desse espacinho. Agora, vamos fazer o seguinte, contar 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4, virar a blusa e ainda vamos fazer, pessoal, a carreirinha completa, tá? Porque depois que a gente inicia essa subidinha da cava, a gente precisa fazer 4 carreirinhas completas, que vai até o outro ponto e volta, que vai até esse lado aqui, tá bom? Depois que a gente completa essas 4 carreirinhas, nós temos 2 até então, aí a gente vai começar a subir as alças, ok? Então, como vocês já sabem, agora fazer a voltinha, tá? Fiz 4 correntinhas, uma é de separação e uma está simbolizando um ponto alto alongado. Eu vou iniciar o processo, inserir nesse próximo ponto e fazer ponto alto alongado. Como vocês já viram no processo da carreirinha anterior e agora nesta, eu entendo que vocês consigam subir essas 4 carreirinhas sem dificuldade, ok? Vai ficando desse jeito. E vocês vão subindo sempre deixando essa correntinha aqui de espaço na base e deixando a correntinha de separação em cima. Sempre que for virar, antes de virar a blusa para fazer a próxima correntinha, vocês façam as 4 correntinhas, deixando automaticamente uma correntinha de separação. Eu vou subir até a 4ª e volto para a gente iniciar as alças. Terminei aquela parte das 4 carreirinhas que são completas de um lado ao outro, tá? Vou mostrar aqui. Terminamos essa parte, gente. Aqui a gente tá nas costas, tá? Que são 1, 2, 3, 4 bloquinhos. E agora a gente vai subir as alças.
Vamos começar da seguinte maneira. Já fechei aqui esse lado, então eu vou subir 1, 2, 3, 4 correntinhas. A mesma coisa que eu fiz aqui, eu vou fazer aqui em cima agora. A única diferença vai ser a partir desse espacinho aqui. Então, eu vou virar a blusa, já fiz 4 correntinhas. Depois de virar, eu vou repetir o processo aqui de ponto alto alongado sobre ponto alto alongado. Vou fazer os 10 pontinhos e mostro como vamos seguir a partir dessa mudança que vai haver aqui, tá? Aqui é só repetição, ok? Nesse finalzinho eu volto aqui.